poder se reunir esta noite para formarmos o corpo de Cristo, a igreja gloriosa do Senhor. Essa noite eu quero, antes de trazer uma palavra para os irmãos, preparar o teu coração, porque o que você vai ouvir não é leite. Se você ainda é criança e não está experimentado na palavra da justiça, você vai sentir arrepios quando ouvir esta palavra. O Evangelho, ele não traz paz, ele traz espada. O Evangelho é polêmico, porque o Evangelho combate coisas que o mundo não quer combater. Portanto, se prepare. A primeira evidência que eu quero trazer-lhes esta noite é que nós estamos depois da cruz. Diga comigo, nós estamos depois da cruz. Se você se lembrar disso durante a mensagem, você vai dar glória a Deus. Se você se esquecer disso, você vai ficar empancado no tempo, vivendo como se Jesus não tivesse morrido. Estamos no novo pacto, e este pacto que eu vou ministrar agora é um pacto de melhores e superiores promessas. É um pacto sem a lei das obras, mas com a lei da fé. É um pacto que aniquilou os rudimentos e cerimoniais e ensina a igreja a viver verdadeiramente a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Portanto, vamos ler o texto que as irmãs escolheram, que é João, capítulo de número 4, versículo de número 20 ao 24. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque isso é tremendo. O que nós vamos ler agora é algo fantástico. A primeira coisa que eu quero lembrar aos irmãos é que João não é evangelho para a igreja depois da cruz. Preste atenção. Aqui é um judeu que está narrando os fatos de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Aqui Jesus não tinha ido à cruz, não tinha derramado o seu sangue, não tinha morrido e nem ressuscitado, para você não ficar empancado no tempo. Aqui Paulo ainda não tinha sido arrebatado e o evangelho do novo pacto não tinha sido revelado ainda. Portanto, o que você vai ouvir é a lei e o cumprimento da lei e os dias de Jesus de Nazaré durante o período da lei. Se você entender isso, vai começar a compreender o evangelho. João capítulo 10, versículo de número 24. Atente bem para isto. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem é neste monte, nem em Jerusalém, que adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura buscar que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quantos podem dizer amém? Amém. Entendeu? Está preparado para receber a semente da revelação do novo pacto? Porque o que eu vou ministrar é muito forte. Eu vou simplesmente constatar o que está escrito, e isso vai causar um impacto na tua vida, porque o que eu vou falar, 99% de vocês, eu não vou dizer 99%, mas 90% de vocês nunca ouviram.
Porque o evangelho da graça é ocultado pelo sistema religioso. Ele denuncia a corrupção, a mentira, a manipulação. Ele denuncia o ensino errado, as doutrinas de homens. O evangelho é soberano. O evangelho é uma loucura, mas para os que crê é o poder de Deus. E o que eu vou ministrar é uma loucura esta noite. Agora, é necessário contextualizar os samaritanos, mestiços, e os judeus, implícito aqui neste texto. Além das diferenças raciais entre os judeus e os samaritanos, havia diferença quanto à adoração a Deus. E isso se observa aqui. Havia diferença quanto à oração a Deus. Aqui nós observamos que ambos os grupos adoravam a Deus em lugares diferentes. E isso está explícito aqui, claramente, na Bíblia Sagrada. Os samaritanos acreditavam que o Monte Gerazim era o lugar aonde se deveria adorar a Deus. Já os judeus acreditavam que o lugar de se adorar a Deus era no templo em Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém. Era o lugar que os judeus acreditavam que era o local exato aonde se deveria adorar a Deus. Lugares diferentes. Observe, nos dias atuais, todos os crentes de várias denominações, cada um tem na sua mente uma referência de um local que acha ser o local certo, aonde se deve frequentar para adorar a Deus. Sim ou não? Quem é que tem um local aqui que adora a Deus? Levante a mão. Quem tem? Até os dias de hoje, isto transpassou os tempos. Graças a Lucas, Mateus, mas principalmente Pedro, que violaram o pacto, e por isso Jesus levantou outro apóstolo. E observa-se que cada pessoa procura um lugar para adorar. Há pessoas que adoram a Deus de maneira terrível, de maneira sacrificial. Há pessoas que adoram a Deus fazendo sacrifícios, penitência. Tem pessoas que procuram uma casa para adorar a Deus. Tem pessoas que procuram um monte para adorar a Deus. Tem pessoas que procuram colocar pesos nas costas para adorar a Deus. Há outros que fazem viagem e até romarias para adorar a Deus. Portanto, já os judeus haviam escolhido Jerusalém como lugar de adoração. Por quê? Porque Salomão construiu o templo. O rei reformou este templo e Herodes destruiu este templo. E este templo um dia foi destruído, o lugar que os judeus adoravam a Deus. Todos nós temos na nossa mente teias de aranha da religião quanto à adoração e o local onde se deve adorar. Mas o mundo se esqueceu que Jesus morreu, ressuscitou e os pactos mudaram. Diga comigo, os pactos mudaram. Vamos ver se mudou mesmo. Querido, depois da cruz, antes de Cristo revelar o Evangelho, aqui há uma narração de um apóstolo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25. Olha só a profecia do que estava prestes a acontecer. Veja, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitasse
fazia uma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. Louvado seja Deus. Começou o confronto com o sistema religioso, porque os pastores não querem pregar o que está escrito, porque se pregar o Evangelho, acaba a mata, acaba o meio de vida dentro do sistema religioso. Havia uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nenhum homem neste planeta pode validar. Jesus Cristo profetizou dizendo que ia morrer, que ia ressuscitar, que Jerusalém ia ser invadido, a cidade ia ser bombardeada e o templo em Jerusalém ia ser destruído. E quando o templo fosse destruído, em 3 dias ele iria edificar o templo. Falava estas coisas a respeito da sua morte e ressurreição e a respeito da igreja. Quando ele ainda estava em vida, ele também fez outra profecia. Ele disse que iria para o Pai, se fosse, viria e vos levaria para aonde ele estivesse. E ele fez. O apóstolo Paulo disse que Cristo nos arrebatou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esta noite eu afirmo que vocês agora estão no reinado do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vocês estão com Ele, e Ele está em vós, e Ele cumpriu a promessa. Ele foi, derramou o seu sangue, os corpos não podiam receber o Espírito, porque o Espírito de Deus pairava sobre as pessoas, Ele ficava sobre a cabeça das pessoas. Era por isso que no velho pacto se usava óleo e unção, e era necessário tocar, porque o Espírito não entrava. Mas quando Ele morreu e ressuscitou, Ele purificou os nossos corpos, e Paulo revela isso em Hebreus 10 e 14, com uma única oferta nos fez perfeitos para sempre. Louvado seja Deus. Quem crê que está perfeito em Jesus Cristo, levanta a sua mão para adorá-lo esta noite. Com uma única, você está perfeito. E agora começa o problema. Começa agora a visualização espiritual, porque foi através deste ato que ele cumpriu a promessa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha quantas, olha, estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha as moradas do Espírito aqui. Alguém estava pensando que era a casa de tijolo construída no céu, onde tinha cama, onde os crentes iam descansar. Amado, as casas eram vocês que a partir daquele evento passaram a ser o templo e a morada do Espírito Santo. Louvado seja Deus para sempre. Foi a partir dali aonde começou a mudar-se a história. Os sacerdotes do templo, os doutores da lei, não suportavam a revelação do apóstolo Paulo, porque somente Paulo tinha as palavras inefáveis. Louvado seja Deus para sempre. Somente ele. Olha, depois da cruz, a casa de Deus é o povo de Deus. Diga amém. Você crê que você é a casa de Deus esta noite? Quem crê aqui que é a casa de Deus, habitação de Deus, templo de Deus, morada de Deus, aonde o Espírito de Deus está? Quem crê nisso? Então, amado, vai dando glória a Ele esta noite. O Espírito do Pai habita nas pessoas e não em templos. Louvado seja Deus para sempre. E não em templos feitos por mãos humanas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse aqui. Aleluia! Aleluia! Louvado seja. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Então, glória a Deus. Então, o Espírito de Deus não habita em templos feitos por
cimento e tijolo. Quem crê nisso aqui? Amém. Você sabia? Glória a Deus. Você sabia que nem o pastor quer dizer isso? Com medo de perder os membros? Você já viu, amado? O evangelho tem que ser pregado como está escrito. O evangelho tem que ser pregado como está escrito. Olha, eu nunca vi um pregador do evangelho agradar todo mundo. O pregador do evangelho, quando ele prega o evangelho, ele descobre a primeira coisa. Primeira coisa, os evangélicos não creram no evangelho. Você sabia que a maioria dos crentes não crê no que está escrito no evangelho? Basta pregar e você vai descobrir que os crentes não creem na Bíblia, porque ele vai ter que tomar uma decisão. Não pode agradar todo mundo, não pode ficar em cima do mundo, vai ter que crer na palavra. Uma hora vai ter que defender a fé, vai ter que validar o pacto, vai ter que honrar o sangue derramado na cruz do Calvário. Portanto, esta noite eu quero dizer a você que está ouvindo esta palavra: Jesus, Ele não habita. Jesus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nenhuma igreja neste planeta tem a presença de Deus, estas feitas de tijolo. E por que eu preciso dizer isso essa noite? Porque na mente religiosa, contaminada pelo sistema religioso, acha que a igreja certa é aquela. Já nos dias de sua carne, Jesus de Nazaré, ele tirava o povo de dentro dos templos, das sinagogas, levava para as feiras dos montes, para os vales, tirava de dentro das congregações para pregar o evangelho. Por quê? Porque toda instituição religiosa com o tempo começa a se corromper. Glória a Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo sabia disso. Agora melhorou. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo sabia o que ia acontecer após a sua morte e ressurreição. Revelou um novo pacto ao apóstolo Paulo, e Paulo disse: olha, eu sou o perito arquiteto, eu vou pôr o fundamento e outros vão edificar, mas tome cuidado, cada um como soube edificar. Porque se alguém pregar outro evangelho além do que eu prego, e se alguém vos anunciar outro Jesus além do que eu vos anuncio, é anátema, é maldito. Não é que haja outro evangelho, não é que haja outro Jesus. E Paulo aqui explica no mesmo texto. Paulo estava se referindo às duas manifestações: Cristo em carne e Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré não veio para nós, veio para os judeus, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Jesus de Nazaré não era cristão. Ei, tome cuidado. O que você vai ouvir agora, isso aqui, amado, é remédio para sarar tuas feridas. Mas se tomares a dose errada, vai sair daqui morto esta noite. Jesus de Nazaré não era cristão, era judeu. Veio para cumprir a lei, para se submeter àquele pacto de maldição e de morte, conforme o apóstolo Paulo diz. Ouça com muita atenção: nos dias de Jesus de Nazaré não havia cristianismo. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. 2
você crê em Cristo, você tem que crer que Ele é o fim da lei. E quando você crê nele, você cumpre a lei sem fazer nada, porque Cristo é o fim da lei. Louvado seja Deus. Portanto, eu queria dizer aos amados irmãos essa noite que Paulo insistiu à igreja de Roma para tirar os olhos daquela manifestação. Você tem que aprender. Você tem que aprender a tirar os olhos de Jesus de Nazaré. Se você não aprender isso, você nunca vai ser cristão. Você nunca vai dar fruto para Deus. Você vai passar 30 anos dentro da igreja, lendo a Bíblia, frequentando revistas de escolas dominicais, e você nunca vai aprender o Evangelho. E eu quero te alertar esta noite. Olha o que Paulo diz. Leia comigo 2 Coríntios 5,16. Não está aqui, mas eu coloquei aqui. Paulo diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecemos, já não conhecemos deste modo. O nosso chamado é para servir a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus. Você crê que Jesus ressuscitou? Quem crê? Quem crê? Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós servimos ao outro, a outra manifestação. A primeira manifestação foi para os judeus. E naqueles dias de sua carne, Jesus de Nazaré tinha uma religião. Está escrito na Bíblia. Está escrito em Mateus que a religião de Jesus de Nazaré era a religião da circuncisão. Você sabe o que é circuncisão? Aonde está a lei, as práticas, os cerimoniais, os costumes, as tradições e os rituais da lei, porque tudo isso fazia parte da lei. A lei era a sombra dos bens futuros. Agora, quando Cristo morre e ressuscita, revela a Paulo outro evangelho. Diga comigo, outro evangelho. E isso está escrito na Bíblia. Em Gálatas capítulo 2, versículo 6, Paulo disse que quando viram os 12, que a ele foi dado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão. Tinha 2 evangelhos na Bíblia. Um evangelho que se cumpriu na cruz e o outro que desencadeou o outro pacto. E este outro evangelho só quem prega é Paulo. Quando você escuta Lucas, está ouvindo a lei. Quando escuta Mateus, está ouvindo a lei. O evangelho, as boas novas, só saiu da boca de Paulo. Somente Paulo pregou outro evangelho. Então Paulo disse: se alguém pregar outro Jesus, qual é o outro? O ressuscitado. Era o que se deveria pregar. Se alguém estivesse pregando depois da cruz o Nazareno, Paulo disse: sai disso aí, porque isso é fermento. Isso aí era uma manifestação que estava com o seu corpo em ignomínia, que ia à cruz, ia vencer o diabo, o pecado, a morte e a lei. E assim ele fez. E ele morreu. E ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E ele diz a Bíblia que ele triunfou sobre ele. A primeira coisa que Jesus fez na cruz, que os pastores escondem até hoje, e nós não podemos nos calar: a destruição do diabo. Você nunca deu isso. Por isso que você vê tanto diabo, você vê os pastores ensinando os crentes a expulsar demônios, a expulsar diabo. Amado, quantos diabos existem? Porque o diabo que existia, Cristo destruiu ele faz 2022 anos na cruz do Calvário. E você quer ver se isso é verdade ou não? Abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 2, versículo de número 14. E visto como os filhos de quem? De Adão, participam comum em carne e sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Em outra tradução diz: destruiu o diabo. Aí eu pergunto a você esta noite: destruiu ou não destruiu? Destruiu ou não destruiu, amado? Que tanto diabo é esse que os pastores estão ensinando por aí? Porque o diabo faz parte do terrorismo psicológico dentro da igreja.
coloca medo nas pessoas. E com medo, a Bíblia diz que você vê vultos. E o medo não procede da fé. Mas esta noite tu deves saber que tu não tem condenação. Não tem ninguém te espionando 24 horas, querendo te condenar, querendo te julgar. Tu tens que entender que tu estás tão perfeito que Deus habita dentro de ti. Louvado seja Deus para sempre. Paulo diz, 1 Coríntios 3:16, olha, veja, ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é a igreja agora depois da cruz? Diga eu sou a igreja. Você crê nisso? Se você é a igreja depois da cruz, o templo e a morada do Espírito, aí eu te pergunto agora, aonde é o lugar de adorar? Aonde? Aonde é o lugar de adorar? É onde? É na Batista, na Presbiteriana, é na Assembleia de Deus Missão e Graça, é na Igreja Católica Romana. Aonde é o lugar de se adorar? Amado, para com isso. Isso são religiões, instituições de homem. Igreja que tem pastor presidente não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo são pessoas que são templo e morada do Espírito Santo, aonde o pastor e bispo das nossas almas é o Senhor. Quem pode dar glória a Ele por isso? Isso é uma espada, é por isso que ela está te cortando esta noite. Ela está indo contra a tua religiosidade, está indo contra estes anos perdidos dentro da religião, porque a espada do Espírito corta dos dois lados, entra entre juntas e medulas, está apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isto é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Sem dogma, sem ritual, sem costume, sem manipulação, quebrando toda a autoridade do homem, tirando o poder dos homens, mas exaltando a soberania daquele que vive e reina para todo sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Portanto, adoração não é no local, não é uma igreja. Pare de estar exaltando placa de igreja. Por isso você arrumou muitos problemas, muitas inimizades, porque as religiões, os pastores presidentes tratam os crentes como se fosse o seu rebanho. Jesus falou nos seus dias sobre isso. Cuidado, amado, tome cuidado. Você é propriedade exclusiva de nosso Senhor Jesus Cristo, e tu és a igreja dele. A igreja de Cristo não tem nome, e tem vários nomes, até porque conhecemos vários aqui. Quando Cristo morreu na cruz, Ele estabeleceu um decreto, e este perpétuo, e a partir daquele evento, Ele não ia habitar mais em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque Ele sabia que ia dar nisso. Em toda a esquina se abre uma instituição religiosa. Amado, cada um que puxa a sua sardinha, cada um que queira dizer que está certo. Agora o Evangelho vai passando tudo na peneira e vai mostrando aonde está a igreja. A igreja são pessoas, é ali onde Deus habita. A adoração é em espírito e em verdade. A adoração nem é no local, nem é com sacrifício, nem com ritual e nem com costume. Olha, eu tenho outra notícia para te dar. Isso é as boas novas. O Evangelho do novo pacto. Tem outra notícia para te dar esta noite. Olha, a expressão adorar está aqui antes da cruz. Antes da cruz se adorava a Deus. Paulo diz em Efésios que nós somos criados para louvor da sua glória. Você sabe o que remete uma pessoa a adorar? Prostrar-se. Sim ou não? Prostrar-se. Prostrar, ajoelhar, se sacrificar para buscar a presença de Deus. É assim que o sistema tem ensinado. Vamos buscar a Deus, porque
Jeremias disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Querido, e o crente está em uma busca incessante. Há uma compulsão de desordem cristã dentro do sistema religioso tão grande que o povo está trabalhando para alcançar os benefícios que o Evangelho já diz que você tem. Agora imagine, você acabou de confirmar o Evangelho comigo. Você disse que Deus habita dentro de você. Você disse que você é templo e morada dele. Você disse, confirmou comigo que ele habita em ti eternamente. Você veio aqui, confirmou e disse que é templo e morada. Como é que o Espírito de Deus está dentro de ti e tu está buscando ele ainda depois da cruz, amado? Para com isso. Isso é loucura. Tu precisa se curar. Tu estás ouvindo a lei, o rudimento, o cerimonial. O Evangelho não tinha chegado no teu ouvido. O Espírito de Deus habita em ti. Quem crê aqui que tem o Espírito de Deus? Levante a sua mão. Antes da cruz se buscava a Deus, mas depois da cruz ele preparou as moradas e disse: eu vou fazer uma coisa, eu vou arrebatar vocês para o meu reino, vou morar dentro de vocês eternamente, e com uma única oferta eu vou aperfeiçoar vocês para sempre. Nenhum dos 12 apóstolos entendia isso. Todos os 12 apóstolos de Jesus de Nazaré eram judeus e receberam ordem para pregar o evangelho da circuncisão, conforme está escrito em Mateus 14. Foram proibidos. Olha o detalhe. Jesus proibiu os 12 apóstolos de pregar para você. Nunca te disseram isso, mas está escrito. Olha, vamos pregar o evangelho a toda criatura. Agora tem uma coisa: nem pregue para os gentios e nem para os samaritanos. Aqui eu tenho outro projeto. Meu negócio aqui é com Paulo. Aqui eu vou levar a mensagem, a justiça pela fé sem as obras da lei. É por isso que você vê Tiago dizendo: irmão, se disser que temos fé sem as obras para Deus, são mortas. A fé tem que ter obra. É assim ou não que você aprendeu? Porque o sistema religioso usa a lei, e os crentes estão a trabalhar o tempo inteiro. É uma busca incessante, amado. Muitas pessoas andam para a igreja os 7 dias da semana, fazem 30 anos que estão dentro de uma instituição religiosa e nunca aprenderam a ser cristão. Porque cristianismo é a ausência de obras. Quando você obra, você está no judaísmo. Porque antes da lei, você buscava a Deus, você trabalhava para alcançar os benefícios. É por isso que era chamado de lei meritocrática. A lei da meritocracia era uma troca, mas o serviço foi feito. Cristo fez todo o trabalho e descansou. E disse mais uma coisa, Paulo revela isso em Hebreus: resta-nos apenas um repouso para o povo de Deus. Você precisa descansar. Você está trabalhando muito para alcançar os benefícios da cruz. Você está se sacrificando demais. Você está pagando muito preço. Você está servindo a Deus com a carne. E você não escutou as instruções do novo pacto, que a carne para nada presta, a carne para nada se aproveita. Como é que você quer agradar a Deus com uma coisa que nunca se santificará? As obras da carne são manifestas, as quais são Gálatas 5:19: adultério, fornicação, assassinato, idolatria, feitiçaria, porfias, ciúmes, dissensões. Isto são as obras da carne. Ei, e quero lhe dizer outra coisa: a carne do crente é a mesma carne do não crente. A carne do rico é a mesma do pobre. A carne do que está dentro da igreja agora é a mesma carne que está no centro de prostituição agora. Carne é carne. E Paulo diz em Efésios 4:26 que ela está completa e viciada com seus desejos enganosos, e tua carne nunca se converterá, porque ela é pó e para o pó o tornará. Seu
o espírito sair dela agora, em 24 horas tu vai saber quem é a tua carne. Paulo foi o único apóstolo que entendeu isso. Paulo afirmou para a igreja dizendo que a carne e o sangue não herda o reino dos céus. Consegue entender isso, amado? Então pare de servir a Deus com a carne. É hora de aprender o Evangelho e viver a vida da fé. Ei, este pacto é por fé. E como é que eu sirvo a Deus? Como é que eu adoro a Deus? Com a mente. Ei, com a mente. Não é com a carne, não é com o corpo. Tem gente que está tendo problema com os familiares em casa, com o marido. Deixa de cuidar da comida por causa daquele espírito de religiosidade. É 24 horas dentro da igreja e não sabe o que é cristianismo ainda, achando que frequentar a igreja é ser crente, amado. Pais, muito enganado. A prática do Evangelho é o exercício da mente, é o culto racional. Mas o sistema religioso é tão astuto que ensina os crentes a fazer culto racional com 3 crentes dentro de casa. E os crentes ensinam a correr de manhã e vive culto racional. Amado, vai no dicionário e olha o que é racional. Raciocínio, mente. Paulo estava tratando da igreja interior, que é com a mente que eu sirvo a Deus. E na mente, no espírito, não há falsidade. A carne é falsa. Tem muita gente que pensa que engana os outros por causa da indumentária que coloca na carne. Veste-se uma roupa nova, coloca-se um bom perfume, ajeita-se o cabelo, veste um bom sapato. Amado, mas a tua carne está completa e viciada com os desejos enganosos. Não se converte, não agrada a Deus, é inimiga de Deus. E por que é que tu anda dando fome a ela para tentar ficar poderoso e agradar a Deus, se com ela não se serve a Deus neste pacto? Por quê? Porque agora já não é Jesus de Nazaré, agora é o Cristo ressuscitado, agora não é o judeu andando pelas ruas de Jerusalém, agora é o Espírito de Deus dentro dos vossos corações e das vossas mentes. É aqui, amado, lei poderosa, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É por isso que nesta lei o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:1: portanto agora, depois da cruz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem alguém te condenando, tem alguém te julgando, tem alguém te colocando longe de Deus, longe da igreja, longe da comunhão. Mas esta noite eu te digo pelo Evangelho que nenhuma acusação há contra os escolhidos do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Tu és escolhido, és temporada do Espírito. Tua mente agora está impregnada com esta palavra. Ela vai trabalhar esta noite inteira, vai tirar teu sono. Tu vai aprender a ler Bíblia e deixar de estar ouvindo os outros falar. Vai tirar o tempo das calçadas e ouvir a voz de Deus falando ao teu coração. Louvado seja Deus. Querido, há 16 anos atrás eu fui confrontado com o Evangelho da Graça. Eu passei 3 meses com os olhos roxos sem dormir, porque tinha noites que eu lia 3, 4 livros da Bíblia, porque alguém me contava algo e eu dizia: como é que eu passei 18 anos dentro do sistema sendo enganado e não conseguia ver isso. Mas chegou o tempo em que a mente foi iluminada pelo entendimento da sã doutrina, e esta noite vocês estão recebendo também a revelação do Evangelho da Graça. Portanto, Deus permitiu que o templo físico existisse enquanto a lei de Moisés estava em pé. Mas a lei teve um fim. E agora já não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E por que estamos debaixo da graça? Paulo disse em Romanos 6:14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça. E porque você está debaixo da graça, o pecado não pode te dominar. E por que o pecado não pode te dominar? Porque o sistema religioso dá banho nas pessoas para tirar o pecado. Mas se esqueceram de dizer que ainda no velho pacto, João, quando viu ele na beira do rio Jordão, disse: eis o Cordeiro
Você pode ser crente, está dentro da igreja, ouvindo esta palavra, participando deste culto maravilhoso. Se levantar a carne, quando sair daqui, ela vai triunfar, porque ela não se converte. Você não precisa me dizer, mas nela já está o desejo de pecar, de adulterar, de mentir, de falhar. Agora você precisa entender o conceito de pecado. Por que Cristo destruiu o pecado? O que é pecado? O pecado era a transgressão à lei de Moisés. Isso era pecado. Isso era pecado. E o mundo precisa saber que Paulo disse em Hebreus 9:26 que ele, pelo sacrifício de si mesmo, aniquilou o pecado na cruz. Jesus destruiu o diabo na cruz e destruiu o pecado. É por isso que quando ele olha para nós, ele não vê pecado, porque ele destruiu o pecado. Quando ele olha para ti, ele vê a tampa do tronco giratório, que era a figura da cruz. E quando ele olha para você, ele vê o que Paulo revelou: igreja gloriosa, justa, sem pulga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Você está se vendo assim essa noite? Se você não se vê desta maneira, é por causa da religião. Nunca me ensinaram as duas identidades, corpo e espírito. Tu só se olhava em carne por causa da lei de Moisés. Servia a Deus com a carne o tempo inteiro. Nunca me ensinaram a servir a Deus com o espírito. Por isso nunca me visse em espírito. Tua carne está completa, com os desejos enganosos, mas teu espírito está perfeito com Deus. Louvado seja Deus. Convido a todos para viver esta noite, para agradecer ao Senhor por este momento glorioso do Evangelho, e dizer a você, amado, tome cuidado. O lugar de se adorar a Deus é em espírito e verdade. É deitado, é andando, trabalhando, é se reunindo em um local, entendendo que a igreja não são paredes. Paulo nunca disse o nome da igreja dele. Paulo abria os trabalhos, a igreja que está na Ásia, a igreja que está em Gálatas, mas nunca dizia o nome da igreja, dizia o nome da cidade, mas não o nome da igreja. Qual era o CNPJ da igreja de Paulo? Não tinha. Igreja de Jesus Cristo não tem CNPJ. E digo sem olho e sem medo, sem olho e sem medo de errar. É duro, é pesado, isso afronta o sistema religioso, mas eu não posso fazer outra coisa. Fui chamado para pregar o Evangelho. Portanto, saiba que é em espírito e em verdade. E algumas barreiras vão ser derrubadas na tua vida a partir de hoje, por causa desta palavra. Quem crê nesta palavra, levante a mão. Quem crê? Só se crê. Então eu profetizo que esta palavra vai te cortar a partir de agora. Tua vida nunca mais será a mesma. A semente que está brotando em ti vai germinar e tornar-se-á uma floresta que jogará para a vida eterna, porque esta é a palavra da verdade que liberta. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus.